A bruma densa e opressiva pairava sobre a antiga mansão como um véu eterno, escondendo segredos que pareciam sussurrar diretamente para os ouvidos dos incautos. Era uma presença constante, quase viva, que se enroscava nas colunas desgastadas pelo tempo e nos vitrais quebrados da construção imponente. A mansão Albuquerque, construída no século XIX, em meio a uma floresta sombria e densa, exalava uma aura de melancolia que arrepiava até mesmo os corações mais fortes. Para muitos, era apenas uma lenda urbana, mas para Isabela Albuquerque, a jovem herdeira da família, aquela casa era muito mais do que uma simples relíquia ancestral. Era um chamado impossível de ignorar. Isabela retornava à mansão após anos de ausência, movida por algo que ela não conseguia explicar racionalmente. Algo dentro dela, talvez um eco ancestral, clamava para que voltasse ao lugar onde tantas tragédias inexplicáveis haviam ocorrido. Ao seu lado estava Miguel, seu irmão cético e pragmático, um médico renomado que via o mundo através das lentes da ciência. Ele acompanhava Isabela com relutância, convencido de que poderia encontrar uma explicação lógica para os eventos paranormais que assombravam a família há gerações. Mas enquanto atravessavam os portões enferrujados da propriedade, ambos sentiram algo diferente no ar. Uma sensação pesada, quase tangível, que parecia pressagiá-los de algo terrível. O interior da casa era ainda mais opressivo do que eles imaginavam. O cheiro de mofo e decadência impregnava cada cômodo, e as paredes, outrora decoradas com luxo, agora estavam cobertas por camadas de poeira e teias de aranha. A atmosfera gélida parecia sugar o calor de seus corpos, e os estranhos ruídos noturnos, passos distantes, murmúrios indistintos e o rangido de portas que ninguém tocava, intensificavam a tensão. No entanto, foi no espelho ancestral do salão principal que os dois tiveram sua primeira experiência verdadeiramente assustadora. Enquanto Isabela ajustava seu cachecol, viu por um breve instante uma figura espectral refletida atrás dela. Quando se virou abruptamente, nada havia ali. Miguel tentou minimizar o incidente, atribuindo-o à imaginação fértil de sua irmã, mas ele próprio não conseguiu evitar um calafrio. A relação entre Isabela e Miguel sempre fora marcada por amor e desconfiança. Ela, uma artista sensível e introspectiva, acreditava piamente na maldição que pairava sobre a família. Miguel, por outro lado, era o oposto, racional, cético e determinado a desmistificar os fenômenos sobrenaturais. Essa dicotomia criava uma tensão palpável entre os dois, mas também os unia de maneiras inesperadas. Ambos sabiam que precisariam trabalhar juntos para enfrentar o que quer que estivesse acontecendo na mansão. Dona Maria, a governanta idosa que servira a família por décadas, era outra peça-chave nesse quebra-cabeça sinistro. Ela conhecia os segredos da casa melhor do que qualquer um, mas se recusava a revelá-los, temendo despertar as forças sombrias que dormiam nas profundezas da mansão. Seu comportamento evasivo e suas advertências vagas, "A casa escolhe ou quem fica", só aumentavam o mistério e o medo. Isabela sentia que Dona Maria sabia mais do que admitia, mas a velha mulher parecia paralisada pelo terror de falar demais. Foi no porão escuro e úmido que Isabela encontrou algo que mudaria tudo. Um diário ancestral pertencente ao fundador da família, Henrique Albuquerque. As páginas amareladas revelavam detalhes perturbadores de um pacto de sangue feito com uma entidade maligna. Henrique havia sacrificado sua própria alma em troca de riqueza e poder. Mas o preço dessa barganha era alto. A cada geração, um membro da família deveria ser oferecido como oferenda para manter o pacto vivo. Isabela ficou horrorizada ao perceber que a maldição não era apenas uma lenda.
era real, e sua família vinha pagando o preço por séculos. Enquanto isso, Miguel testemunhava eventos ainda mais assustadores. Durante uma noite particularmente agitada, ele viu um vulto pálido percorrendo os corredores da mansão. Quando tentou segui-lo, o vulto desapareceu, deixando para trás apenas uma fotografia antiga da família Albuquerque. O que o deixou perplexo foi que a imagem havia mudado. Pessoas que antes sorriam, agora tinham expressões de puro terror. E uma nova figura, uma mulher de vestido preto e olhos vazios, aparecia ao fundo. Miguel sabia que aquilo não podia ser explicado pela ciência, mas sua mente racional lutava contra a ideia de aceitar o inexplicável. A busca por respostas levou Isabela a mergulhar ainda mais fundo no passado sombrio da mansão. Guiada por pistas obscuras encontradas no diário, ela começou a procurar um livro de rituais proibidos mencionado nas anotações de Henrique. Miguel tentava dissuadi-la, temendo as consequências de mexer com forças desconhecidas, mas Isabela estava obcecada. Ela acreditava que, ao encontrar o livro, poderia quebrar o pacto e libertar sua família da maldição. Sua obsessão crescente a afastava de Miguel, que começava a questionar se sua irmã ainda estava plenamente consciente de suas próprias ações. Nesse ponto, um antigo amor de Isabela reapareceu inesperadamente, trazendo à tona rivalidades e segredos do passado. Ricardo, um homem charmoso e enigmático, parecia genuinamente preocupado com o bem-estar de Isabela, mas havia algo nele que a deixava desconfortável. Ele sabia coisas sobre a mansão que ninguém mais deveria saber, e suas intenções eram no mínimo suspeitas. A casa, como se reagisse à presença dele, intensificou os fenômenos paranormais, lançando objetos pelo ar, abrindo portas sozinha e emitindo sons que pareciam gritos humanos. Durante uma tempestade violenta, o sótão da mansão, há muito selado, se abriu misteriosamente. Isabela, guiada por uma força invisível, subiu as escadas rangentes e encontrou um mapa antigo escondido em uma caixa empoeirada. O mapa indicava a localização do livro proibido, mas continha símbolos estranhos que pulsavam sob a luz fraca da lanterna. Quando Miguel tocou o mapa, ele foi atingido por uma visão devastadora. Viu Henrique Albuquerque realizando um sacrifício brutal em uma clareira na floresta, com a entidade maligna observando de longe, satisfeita com o pagamento de sangue. Dona Maria, finalmente incapaz de suportar o peso do silêncio, confessou a verdade sobre o pacto. A entidade maligna exigia uma vida a cada geração, e a próxima vítima seria alguém da linhagem direta de Henrique, possivelmente Isabela. Ricardo, que até então parecia um aliado, revelou-se obcecado pelo poder do livro proibido, planejando usá-lo para controlar a entidade e dominar a mansão. Ele sequestrou Dona Maria, exigindo o mapa em troca de sua vida. Miguel, assombrado pelas visões e pelas evidências crescentes de atividade paranormal, decidiu procurar a ajuda de um padre especializado em exorcismos. Enquanto isso, Isabela, determinada a salvar Dona Maria, seguiu o mapa até a floresta densa e sombria que cercava a mansão. Cada passo que dava parecia levá-la mais fundo em um pesadelo vívido. Árvores retorcidas bloqueavam seu caminho, e vozes sussurravam seu nome, tentando confundi-la e desorientá-la. A floresta parecia viva, respirando ao seu redor, e Isabela sentia que estava sendo observada por olhos invisíveis. Na mansão, Miguel e o padre iniciaram um ritual para expulsar os espíritos que assombravam o local. A casa reagiu violentamente, tremendo como se estivesse viva, enquanto fantasmas ancestrais emergiam das paredes para atacá-los. Na floresta, Isabela finalmente chegou à clareira indicada no mapa. Lá, ela encontrou Ricardo preparando o ritual sombrio com Dona Maria, amarrada a um altar improvisado.
A entidade maligna surgiu, materializando-se como uma figura grotesca e deformada, e propôs um acordo ainda mais perverso. Isabela poderia salvar seu irmão e Dona Maria, mas apenas se aceitasse tomar o lugar deles como oferenda. O dilema de Isabela era insuportável. Ela amava sua família profundamente, mas também sentia que tinha um papel maior a desempenhar naquela história. Foi então que Dona Maria, em um ato de coragem e sacrifício, revelou um segredo crucial. Isabela era descendente direta de uma antiga sacerdotisa que havia selado a entidade no passado. Esse legado ancestral lhe conferia poderes ocultos capazes de combater a entidade e quebrar o pacto de sangue. Com essa revelação, Isabela compreendeu que o amor genuíno era a chave para derrotar o mal. No clímax da história, Isabela canalizou seus poderes ancestrais, enfrentando Ricardo e a entidade em um confronto apocalíptico. A floresta e a mansão tornaram-se campos de batalha entre a luz e a escuridão, com o destino da família Albuquerque pendendo por um fio. Miguel e o padre chegaram à clareira, unindo forças com Isabela para impedir o ritual. Dona Maria, em um gesto final de heroísmo, se sacrificou para proteger Isabela, revelando o ponto fraco da entidade: a fé e o amor inabaláveis. Com o apoio de seu irmão e o poder de seus ancestrais, Isabela finalmente conseguiu banir a entidade de volta ao inferno, quebrando o pacto de sangue que assombrava sua família por gerações. A casa e a floresta, livres da influência maligna, começaram a se transformar. A bruma que pairava sobre a mansão dissipou-se, revelando um céu limpo e estrelado. A mansão Albuquerque, outrora um símbolo de horror, tornou-se um lugar de paz e esperança. Anos depois, Isabela e Miguel restauraram a mansão, transformando-a em um centro de arte e cultura. Eles honraram o passado de sua família, mas também construíram um novo futuro, livre das sombras que outrora os consumiam. A lenda da casa, assombrada, persistiu, mas agora era contada como uma história de superação e esperança. A família Albuquerque aprendeu que o amor é mais forte do que qualquer maldição e que o passado não precisa definir o futuro. Se você gostou dessa história de terror, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais contos assustadores. Aqui no Contos da Meia-Noite, exploramos os mistérios mais sombrios e as lendas mais aterrorizantes. Não perca nossos próximos vídeos, onde mergulharemos ainda mais fundo no desconhecido. Até lá, fiquem atentos, porque o medo pode estar mais perto do que você imagina.